Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Para alguns mistérios não existe solução, mas para muitos outros existe sim, ainda mais se estiverem em jogo as incríveis capacidades analíticas do detetive C. Auguste Dupin, criação de Edgar Allan Poe. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o último lançamento da Antofágica, a coletânea que reúne os contos Os Assassinatos na Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget e A Carta Roubada. Dessa vez, quem traduziu os contos foi a Isadora Próspero e quem fez o prefácio foi a Adriana Sec, do canal Redatora de Merda. As ilustrações são da artista Fernanda Azou e esse par de olhos que aparece bem no começo do livro descreve bem o meu estado emocional durante a leitura. Eu fiquei de olhos arregalados, vidrada, obcecada para não perder nenhum detalhe da lógica impecável de Dupin. Quem narra a história é um amigo de Dupin. E, segundo ele, o detetive é dotado de atributos mentais analíticos surpreendentes. E olha, eu vou concordar, porque um dos grandes prazeres da leitura é acompanhar a construção do pensamento lógico do personagem, que observa tudo nos mínimos detalhes e, passo a passo, peça por peça, vai destrinchando os crimes que ele investiga. Para ver aquilo que ninguém vê e solucionar o que ninguém soluciona, Dupin usa toda a sua capacidade analítica e de observação. No segundo conto, o narrador chega a dizer que Dupin, sentado ereto em sua poltrona de sempre, era o retrato da atenção respeitosa. Em muitos trechos, o detetive se demora falando sobre o intelecto, sobre o poder do raciocínio e sobre a beleza da investigação mental. O detetive não é só analítico, ele é também criativo na construção dos seus pensamentos. Eu também achei bem curioso o fato de que, em determinado momento, o narrador diz que Dupin também tem devaneios melancólicos. Então, é um detetive com altas capacidades analíticas e um tiquinho de tristeza, uma personalidade única. E sabe quem tem personalidade única? Você! Ainda mais se você se inscrever no canal da Antofágica e participar da nossa querida comunidade. Tá, eu sei, essa foi bem infame, eu concordo. Mas aproveita e ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo e dá aquele joinha que é bem rápido e ajuda muito a gente. Edgar Allan Poe é considerado o pai da literatura policial e esse título vem justamente com os contos reunidos aqui, que foram escritos entre 1841 e 1844. O primeiro se passa em Paris e conta o brutal assassinato de uma mãe e sua filha. Segundo testemunhas, elas levavam uma vida bem reclusa e são encontradas mortas dentro do próprio apartamento. Esse crime desnorteia a polícia, que não tem a menor ideia do que aconteceu. O segundo conto, O Mistério de Marie Roget, também se passa em Paris e foi inspirado em um caso real, um assassinato de uma jovem que aconteceu na cidade de Nova York. Nessa edição, existe uma nota do autor em que ele diz que o conto foi escrito à distância da cena do crime, sem nenhuma outra fonte de informação, exceto as informações que saíram nos jornais. E esse é um conto em que a questão da observação é muito importante. É quase um ensaio sobre como observar. Dupin comenta as notícias que saíram nos jornais e ponto a ponto vai destrinchando tudo aquilo que não se sustenta nelas. E o último conto, A Carta Roubada, mostra o delegado da cidade de Paris pedindo ajuda para Dupin. Ele não consegue solucionar um caso de uma carta roubada e oferece uma recompensa generosa se o detetive solucionar o caso. Dupin não é chamado de detetive nos contos porque esse termo ganhou popularidade depois de Edgar Allan Poe. Isso eu aprendi com a Cláudia Fusco, que dá as 2 videoaulas que vêm junto com o livro. É claro que já existiam histórias de crimes antes de Poe, mas o caráter investigativo começa com ele. Foi com a Cláudia também que eu aprendi o termo ratiocination, cunhado pelo próprio Edgar Allan Poe, e que fala sobre o processo lógico da construção mental da investigação. Aliás, as 2 aulas da Cláudia estão incríveis, cheias de conteúdo. A primeira aula é focada na biografia de Poe e um dos pontos mais interessantes é que ele decidiu que ele queria viver de literatura.
Poe nasceu na cidade de Boston em 1809 e sua vida não foi nada fácil, foi até um pouco trágica. Ele ficou órfão quando criança, foi adotado por uma família de outra cidade e durante a vida ganhou fama de ser rebelde e ter problemas com os jogos e com a bebida. Toda essa dificuldade, de alguma maneira, foi transposta para os seus textos. A vida de Edgar Allan Poe rende uma bela de uma história por si só. Na videoaula da Cláudia tem tudo isso e muito mais. Só que muito mais importante do que toda essa aura de rebelde é lembrar que ele também foi crítico literário. Ele escreveu muito sobre literatura. Ele se tornou um crítico relevante e ganhou fama de ser bem analítico, calculista e até um pouco severo. Quando ele não gostava de um livro, ele não poupava as críticas, esculachava mesmo. E olha, pudera, porque Edgar Allan Poe foi um autor muito preocupado com a forma e com o estilo literário. Para ele, cada palavra cumpria uma função e nada podia estar fora do lugar. Aliás, ele tem um ensaio chamado Filosofia da Composição, em que ele desenvolve uma espécie de teoria sobre a literatura e defende aquilo que ele acha que um texto bem escrito precisa ter. Ele desenvolve esses princípios usando como exemplo o seu famoso poema O Corvo e deixa bem claro que ele valoriza na escrita literária muito mais o raciocínio analítico do que a intuição. O escritor e contista Alberto Mussa é um dos autores dos textos extras aqui da edição da Antofágica e ele fala que uma das maiores contribuições desses 3 contos foi a criação de uma teoria da narrativa policial. Essa teoria se sustenta a partir de 3 pontos. Primeiro, o pensamento analítico é o meio mais adequado para a solução de um enigma. Segundo, a verdade sempre está nos pormenores. Terceiro, quando um enigma parece insolúvel, é por conta da perspectiva limitada de quem está tentando solucionar. Sabe aquela história de mudança de perspectiva? Então, uma das coisas que eu mais gostei na leitura foi de fato perceber como Dupin se atenta aos mínimos detalhes. No primeiro conto, por exemplo, é fascinante ver ele observando, investigando um simples prego de janela e a partir desse prego ele avança na solução do crime. O segundo texto é do jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso. Entre outras coisas, ele fala que toda essa confiança no processo analítico e mental tem muito a ver com o próprio espírito do século XIX, que acreditava no avanço da civilização, nas ciências, na racionalidade. É a vitória da racionalidade contra a loucura e os hábitos do passado. E o terceiro texto é da Daisy Lillian, professora de literaturas de língua inglesa da Universidade Federal de Campina Grande. Ela fala por que Poe é considerado o pai da literatura policial moderna e também fala das mulheres assassinadas que frequentemente dão as caras na sua obra. Os contos que você encontra nessa coletânea deixaram um enorme legado para a literatura. Edgar Allan Poe é um dos grandes autores clássicos, ele experimentou várias formas literárias e é uma figura fundamental para a construção daquilo que hoje a gente chama de conto. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso, é um vídeo complementar ao de hoje. Se você ainda não assistiu, o link vai aparecer aqui em cima. Se você ainda não tem o seu exemplar da Antofágica, o link para comprar está aqui embaixo. Lembrando que quando você compra os livros da editora pelos links que a gente coloca na descrição do vídeo, você contribui com o canal. E agora eu quero saber nos comentários se você gosta de Edgar Allan Poe, se você já leu alguma de suas obras. Me conta tudo para a gente continuar conversando aqui embaixo. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Liv Piccolo, com 2 Cs, onde eu sempre compartilho conteúdo sobre literatura, cinema, séries e muito mais. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!